Guarda o teu coração é o nosso tema de hoje. É você que acompanha a Rede Brasil de Comunicação. Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. Chama todo mundo, compartilhe em todas as suas redes sociais, que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. De joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. É isso aí, para dar o start aí no nosso programa, a gente está começando hoje com o tema Guarda o teu coração. E para falar desse assunto aqui, nós estamos recebendo hoje nossos convidados mais que especiais, o pastor Samuel Albuquerque. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmão André. Amém. Um prazer estar aqui. Amém. Para participarmos do Espaço Jovem. Amém. E aí eu me sinto mais jovem. Amém. Você já é de casa. Obrigado. Aí, o senhor já rejuvenesceu vários anos já. Muito obrigado. Participando aqui. E também a irmã Kézia Albuquerque. Pai do Senhor, irmã Kézia. A paz do Senhor, irmão André, a paz do Senhor, irmã Camila. É sempre um prazer estar aqui com vocês no programa Espaço Jovem. A senhora também rejuvenesceu também. Muito obrigada. Eu vou acreditar. Amém. Também estamos recebendo aqui no Louvor a cantora Aline Rodrigues, que também compõe aqui a equipe da Berea. Seja muito bem-vinda, irmã Amém, Aline. irmã Camila, Pai do Senhor presbítero André, Pai do Senhor, pastor Samuel Albuquerque, irmã Kézia. Deus continue abençoando. É uma alegria imensa estar aqui adorando a Deus. Amém. Também os músicos da área de C6. Pai do Senhor, músicos. Amém. Amém. Vão se animar no meio do caminho. Também os jovens aqui na arquibancada que estão ávidos para responder, para participar, não é? Não é? É. Jovens da área 63. Pai do Senhor, jovens. Amém. Amém. Jovens da área 51. Pai do Senhor. Amém. Vamos ver quem é que vai se animar mais aqui durante o programa, né? É isso aí. Agora a gente vai dar início à nossa conversa, né? Falando justamente sobre o tema Guarda o teu coração. Nada melhor do que a gente recorrer ao versículo sobre guardar o coração, pastor. Sim. E o texto de Provérbios 4:23 diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí a gente queria perguntar a gente com o pessoal de casa e todo mundo aqui da arquibancada, o que é que significa, pastor, o coração, né? As saídas da vida, o que é que significa coração nesse texto? Qual é o significado dessas palavras aí nesse texto, pastor? Bom, André, eu considero este versículo um texto áureo da Bíblia, né? Um texto de ouro tão importante para a vida daqueles que buscam a bênção de Deus. E a Bíblia que nos esclarece em todas as coisas, que tem resposta para tudo, ela mostra que se o homem quer ser feliz, bem-aventurado, terá que ter muito cuidado com o seu coração, o seu interior, o seu intelecto, a sua mente, né? O que é que está dirigindo o seu interior, o que sai do seu interior, porque todas as nossas atitudes diariamente dependem muito do nosso coração, do nosso interior. Há uma tradução bíblica que diz deste versículo que se deve ter cuidado com os pensamentos, porque os nossos pensamentos definem as nossas atitudes, né? Então as saídas está falando justamente daquilo que nos motiva para as atitudes diárias, para as decisões da nossa vida aqui. Então este versículo vem para nos levar a ter cuidado com o nosso coração, o nosso interior, porque daí depende toda a nossa decisão, todas as nossas atitudes. É isso aí. Irmã Kézia, ainda tem sobre saídas também, né? Essa frase aqui, saídas da vida, o que é que isso significa? Eu entendo, como o pastor estava falando, né, que as saídas seriam os rumos que a nossa vida vai tomar, dependendo do que está no nosso coração. Por isso a Bíblia manda a gente guardar, o coração, para que os rumos que a gente vai tomar na nossa vida sejam de acordo com a vontade de Deus, né? E não como da vontade do inimigo, não é? Porque se a gente não faz conforme a orientação de Deus, o que está na palavra de Deus, então vai ficar à mercê do inimigo das nossas almas. Na verdade, então temos que ter todo cuidado
para que os rumos da nossa vida sejam guiados pelo Senhor. Por isso devemos guardar o nosso coração nele, né? Amém, pastor. E qual a diferença entre as más escolhas? Como é que elas influenciam a juventude, as escolhas que a gente faz na juventude, como é que elas influenciam na nossa vida adulta? A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso também ceifará, né? Então, o período principalmente a adolescência, juventude, uma vez que a infância é aquele período em que nós estamos recebendo de outros, né? A formação, a educação. Mas na adolescência já se começa a tomar escolhas, a se fazer algumas escolhas, e na juventude muito mais, para a fase adulta. Então, durante este período em que nós estamos tomando decisões para a vida adulta, nós devemos ter muito cuidado com o coração, não é? Muito cuidado com o nosso interior, para que amanhã não se chore as consequências das escolhas erradas, não é? Então, que as decisões sejam tomadas sempre à luz da palavra de Deus, na orientação de Deus, para que se possa colher bons frutos na fase adulta. Quando o senhor fala de colher, né, pastor? É justamente plantar, né? Sim. Escolher também o que plantar, né? O que plantar, sim, sem dúvida. Por isso que disse, na adolescência e juventude, se deve ter cuidado com as escolhas, não é? O que se vai plantar, a escolha da semente, justamente. Porque se vai colher na fase adulta o que plantarmos na adolescência e na juventude. A lei da semeadura é infalível. Infalível. E fica aqui uma palavra para os pais também, não é? O que estão semeando no coração dos filhos na infância, não é? Na infância. E aqueles que não tiveram pais tementes a Deus, não é? Que não procuraram, não atentaram para na infância prepará-los para a fase adulta, não é? Ou para a fase da adolescência e juventude, mas mesmo quem não teve pais temente a Deus, deve procurar Deus, deve procurar a Bíblia, a palavra, escutar conselhos de pessoas que hoje estão bem formadas, estão vivendo, né? Um dia desse eu precisei dizer a um jovem que eu via assim, com umas amizades que não ajudaria muito, eu disse para ele, algo que li, que está sendo muito falado, não é? Que eu devo procurar andar com pessoas que sejam o que eu quero ser, quando estiver naquela fase da vida, não é? Então, as saídas da vida, não é? Os pensamentos, as minhas decisões, como está falando esse texto, vai depender muito da minha consciência, o que está dominando a minha mente, não é? E que se é a palavra de Deus, fique tranquilo que os frutos vão ser maravilhosos. Amém. E a gente tem uma pergunta aqui, né? Isso, já. Com Bruna, da área 51. Cadê a irmã Bruna? Pai te ama, Bruna. Pai do Senhor a todos. A minha pergunta é: como o jovem cristão pode guardar o coração vivendo na era do relativismo? Quais os caminhos e fundamentos devemos ter? Veja só, a Bíblia diz assim lá em Oséias, não é? Meu povo se corrompe por não ter conhecimento. Isso. Conhecimento da palavra de Deus é a base para que nós não sejamos destruídos por nenhum vento contrário. Porque o próprio Jesus disse que o homem que escuta as suas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, a chuva, os rios, né? Uma tempestade soprou contra aquela casa e ela não caiu. Então, não há outra justificativa, porque a palavra de Deus é inerrante, né? Um pastor que já está com o Senhor, ele sempre dizia assim, se a Bíblia diz, pode crer em 100%, pode aceitar em 100%. Então, se a Bíblia está dizendo que se alguém constrói a sua casa sobre a palavra de Deus, e pode vir todo vento contrário e ela não vai cair, então isso é certo. Quando alguém é levado por qualquer doutrina, dentre elas qualquer outra ideologia, não é, doutrina, como o relativismo, por exemplo, é porque não estava firmado na palavra, na rocha, que é a palavra de Deus. Então este
é o único caminho pelo qual a pessoa guarda o seu coração desses ventos de doutrina e de ideologias que estão soprando no nosso tempo. Irmã Késia, e o que dizer para os adolescentes, para os jovens que confiam confie no seu coração, escute o seu coração, o que ele lhe guiar você faça, esse é o caminho. Tem que atentar para o que diz a Bíblia, né? Que a Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então, nosso coração sempre nos leva para o lado do engano, para a mentira, para coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz que do coração procedem os maus pensamentos, e tantas coisas ruins. Então, se a gente, como disse o pastor, se a gente estiver lendo a Bíblia, orando, buscando a vontade de Deus, procurando fazer o que está escrito aqui, então a gente vai ver todas as fases da vida guardando o coração, seja a infância, a adolescência, a juventude e a idade adulta, porque vamos estar firmados aqui nesta palavra. O adolescente cristão é diferente do adolescente que não tem a Cristo, porque o adolescente cristão, ele lê a Bíblia todos os dias, ele se alimenta dessa palavra. Se ele tem dúvidas, ele procura tirar suas dúvidas com o seu líder ou com seus pais, se forem crentes, com o seu pastor, com o obreiro da congregação, mas ele sempre está ali, guiando seus passos pela palavra de Deus. Vai entrar na juventude também fazendo isso, se ele perseverar, orando, lendo a Bíblia, mesmo que o inimigo venha, lançar pensamentos, coisas que não são do agrado de Deus, mas como ele está firmado na palavra de Deus, ele não vai ser enganado, ele não vai se deixar levar pelos pensamentos do seu coração, pelos desejos que vêm no seu coração como adolescente. Todos nós já fomos adolescentes e passamos também pelas mesmas tentações, pelas mesmas paixões, mas nós tínhamos um alvo, que era servir a Deus, ser fiel a Deus, e por isso permanecemos até hoje. Da mesma maneira, você, adolescente, que está nos assistindo, para você continuar vencendo, continuar tendo prosperidade na sua vida e chegar à vida adulta com bênçãos de Deus, você tem que estar firmado nessa palavra, na oração, buscando a Deus, e aí você vai conseguir guardar o seu coração. Agora, ele precisa também saber que não sabe, Escutar os mais velhos. Saber que não sabe. Ninguém nasce sabendo. A gente verdade, tem que aprender. E a gente vê muito no adolescente, não, eu sei, olha, porque não é sua época, é porque isso aí vai trazer um prejuízo que só vai perceber lá na frente que não sabia e não sabia que não sabia. Que precisava aprender, que precisava ouvir, não é? E quando a gente vai para a palavra de Deus e começamos a estudar sobre a natureza humana, sobre o que é o coração do homem, meu Deus, nós vamos para os pés de Jesus chorar mesmo, se quebrantar, e Deus espera isso de nós. Aquela parábola de Jesus sobre o publicano e o fariseu, né? E a gente vê de que o outro orou dizendo tanta coisa e não adiantou nada. E o publicano, ele disse só, o fariseu orou de uma forma que não teve resultado nenhum. O publicano disse só uma palavra: tem misericórdia de mim, sou pecador. E diz que resolveu todo o problema. Então, para que não se tome este caminho de ouvir o coração, se deve ter a consciência, saber o que a Bíblia diz sobre o coração. A irmã Késia já disse, a Bíblia diz que enganoso é o coração, não é? E muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo o correto, não é? Estamos seguros que estamos fazendo o certo e o nosso coração está nos enganando. E isso acontece muito na adolescência, não é? Enquanto você não viveu, não teve uma experiência, tá certo. O pior é que quando vem perceber que fez algo muito mal, não é? Algo que vai lhe trazer muito prejuízo, já é tarde. As consequências acompanham para o resto da vida. Quantos não estão chorando hoje porque não ouviram a palavra de Deus? Não ouviram os conselhos, achava que o que pensava estava certo. Mas nós temos que ter a consciência do que é a natureza humana, ter o conhecimento, não é? E buscar a Deus, porque só o Espírito Santo convencendo é que nós não damos ouvidos à voz do coração, que é má. Jesus disse, citou já a irmã Késia,
né? Que do interior do coração dos homens é que saem os adultérios, a mentira, a violência. Jesus diz uma relação de coisas que não são boas. Quem achar que do coração sai alguma coisa boa, abra mão disso. Desista de achar isso, porque nós temos que buscar a Deus para que Ele implante em nós o fruto do Espírito Santo, não é? Isso. Através da palavra, do Espírito Santo, é que o coração é transformado, é mudado. E buscando a Deus é que nós conseguimos ver quando estamos errados. Não adianta viver no achismo, né? Não, eu acho. Não, tem que ser ouvindo a voz do Espírito Santo. O crível é a palavra, É o próprio Deus. Né? É o Espírito Santo ali. Porque me permita ler um versículo aqui, presbítero André, aqui. Eu acho assim, é algo tão profundo que os jovens devem tomar como base para um estudo mais profundo na palavra de Deus sobre este tema, porque se nós conseguirmos viver de acordo com este princípio bíblico, que é nunca acharmos que o nosso coração está falando o correto, está falando o certo. Então, não pode ser o nosso coração. Tem que ser a voz do Espírito Santo no coração. Tem que ser a palavra. Porque se depender só do nosso coração, estamos fritos. Porque o coração é mau. O coração é enganoso. O coração do homem, depois que Adão pecou lá no Éden, se tornou Corrompido, né? corrompido. Não é um coração que não tem a Deus. Porque o pecado ocupou o lugar de Deus, né? Tirou Deus do coração dos homens. E aí a Bíblia diz aqui, no Salmo 19, essa Bíblia é nova, viu, minha gente? Estou inaugurando aqui. Por isso que Tá pegada aqui as páginas. Salmo 19, versículo 12, diz assim: quem pode entender os próprios erros? O salmista dizendo: quem pode entender os próprios erros? Ele diz: purifica-me tu dos que me são ocultos. Tem pecados que a gente não vê, tem coisas que a gente, não é? Então, a gente deve orar pedindo a Deus o que quiser, porque Jesus disse: não foi pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Só que não vai adiantar a gente orar pedindo a Deus algumas coisas se o pecado está alojado em nós, no nosso coração. Vai ser um impedimento. É por isso que Jesus vai lá para o publicano e nos ensina a orar, dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador, que se o pecado sair, o caminho fica aberto para o céu, para Deus. As bênçãos de Deus vêm, não é sobre nós. Então, não existe pecadinho nem pecadão. Isso aí, essa classificação, fomos nós que colocamos. E às vezes está aí as raposinhas, as coisinhas pequenas, que é pecado, que impede também a bênção de Deus, está no nosso coração, mas a gente não vê, porque não faz essa oração aqui que o salmista fez: Senhor, purifica-me dos pecados ocultos. Abre meus olhos para ver o que há em mim não te agrada. O que é que está no meu coração? Senhor, guarde o meu coração em santidade. Se a gente conseguir isto, glória a Deus, vai ser maravilhoso. Deus vai encontrar lugar, não é? Não vai haver pecados ocultos. Eu não estou havendo de prática, não estou falando de coisas que se praticou e optou, não. Eu estou falando de obras da carne, não é? Da natureza humana, que nós nascemos todos pecados. E que o nosso coração, ele por estar corrompido, ele fica escondendo, mascara, né? Fica mascarando. Né? Mascara, e você fica aí, às vezes, achando que está tudo bem, e está um sentimento ali que Deus não se agrada, está uma intenção, uma postura que Deus diz. Capaz que o publicano se achava mesmo a bala, né, que era, e Deus olhando, dizendo: está todo errado. Não é? Por isso, vou ler outra vez aqui e já vou terminar aqui esse comentário. Não é que eu estou falando muito? Não. Não, senhor, pastor. Quem pode entender os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba. Guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero
e ficarei limpo de grande transgressão. Né? Então, que Deus nos ajude e que nós possamos fazer esta oração diante de Deus, porque os nossos erros nós não conseguimos ver por nós mesmos. Por isso o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? A Bíblia diz, então tem que ter a atuação do Espírito Santo para que consigamos ver o que está fora do que Deus quer, do que Deus deseja, do que nos coloca na condição que possamos ter uma comunhão plena com Deus para que Deus realize os seus propósitos nas nossas vidas. Amém. Quero terminar só essa parte dizendo que podemos ser muito mais abençoados, podemos viver muito mais maravilhas, prodígios da parte de Deus, mas isso depende muito do quanto estamos vencendo o que Deus não se agrada, e que o nosso coração não nos ajuda a vencer. Mas o Espírito Santo nos ajuda, a palavra nos ajuda. Amém? Então, quanto mais palavra, quanto mais Espírito Santo em nós, mais nós estamos perto de Deus. Glória a Deus. Enoque andou com Deus. É possível um homem andar com Deus. Amém? É possível isto, mas depende de como é o nosso coração, nosso interior, se realmente agrada a Ele. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. E agora a gente vai ver se eles estão realmente, pastor, se alimentando aqui da palavra, que a gente vai para uma pequena pausa na nossa conversa para nós começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o quiz bíblico, Qual é a História? Vamos lá? Roda a vinheta. E você aí de casa já conhece como é que funciona esse quadro, né? A gente vai dar 3 dicas aqui a eles, para eles tentarem descobrir qual é essa história, tá bom? Um de cada vez, não precisa brigar, vai sair todo mundo amigo aqui, tá certo? Vamos começar pela área 51. Tá com o microfone aí? Na tela, qual é a história? Tela 1. Aconteceu no 1º século da era cristã, no início das perseguições à igreja. Já sabem? Mas eu disse que a gente tem 3 dicas, né? Vamos para a segunda. Alguém estava determinado a acabar com a igreja de Deus. Saiu uns. Tela 3. Mas a caminho de uma cidade com o nome de uma fruta, ele foi parado. Qual é essa história? Boa noite a todos, meu nome é Werley, da área 51, e a história se refere a Saulo, quando ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Deu o nome, deu o contexto, só faltou o livro e o capítulo agora. Atos 9, a conversão de Saulo. Um pontinho aí para a área 51. Vamos lá agora, a área 63. Na tela aí, qual é a história? Tela 1. Aconteceu após um julgamento em que inocentes foram condenados à prisão. Quase não tem isso na Bíblia, né? Tela 2. Mesmo em um momento de dificuldade, estes justos adoraram ao Senhor. Tela 3, né? Após orações e louvor, um grande milagre aconteceu. Já sabe? Diz aí teu nome. Chegou a resposta. A paz do Senhor, meu nome é Felipe Duarte, da área 63. A história se refere em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam adorando o Senhor na prisão. Aqui eles estão, pastor, abalizados aqui, viu? A libertação de Paulo e Silas da prisão em Atos 16. Muito bem, um pontinho aqui. E agora vamos desempatar? Quer ver como é que a gente vai terminar esse primeiro bloco? Quem souber, levanta a mão, pega o microfone, tá bom? Qual é a história? Tela 1. Aconteceu após a necessidade de um substituto para uma função. Tu já sabe? Quer 2? O substituto estava arando a terra e à sua frente iam 12 pares de bois. 3. O profeta passou e lançou sobre ele a sua capa. Passa o microfone aqui. Qual é essa história? Paz do Senhor, amém. Eu sou a Adriele, da área 51, e a história é de quando Elias avista Eliseu e o chama para o seguir, e depois Eliseu acaba sendo o substituto de Elias. Muito bem, a chamada de Eliseu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19 a 20. Amém.
Mais um pontinho aí para a área 51, mas não fiquem tristes, que no próximo bloco tem mais. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas antes disso a gente vai de louvor com a cantora Aline Rodrigues. Então, sai daí não, daqui a pouco a gente tá de volta. Aleluia, glória a Jesus. Se for preciso, Deus ele abre a porta para você passar. Ele faz caminho no mar, porque Ele é Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída. Situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito. O Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Deus abriu o caminho pra você passar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. O seu modo de agir. Na paciência Ele possui nossas vidas. Mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Deus abriu o caminho pra você passar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. A louvar a Deus, Ele abre a porta pra você passar. Ele faz caminho no meio do mar. Ele pode acalmar. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. O Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito interessante. E você sabia que também pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Guarda o Teu Coração. E para falar desse tema, estamos recebendo o pastor Samuel Albuquerque e sua esposa, a irmã Kézia Albuquerque. E já voltando aqui à nossa conversa, nós temos uma pergunta com o jovem Carlos Eduardo, da área 63. Pai do Senhor, irmão Carlos. Pai do Senhor Jesus a todos.
A minha pergunta é: como guardar um coração quando o jovem está em um relacionamento? E aí, irmã Késia? Bom, quando a gente tem um relacionamento, né, eu já passei por essa fase, né, como era solteira, e a gente tem que observar o outro, né, com quem a gente está se relacionando, como é o nível de relacionamento dele com Deus. Né? Se ele é aquela pessoa que, no caso você que é um jovem, né, você tem que observar a jovem. Se ela é uma jovem que lhe leva para mais perto de Deus com as suas atitudes, não é? Com a maneira que ela lhe trata, que ela lhe considera, então vale a pena investir nesse relacionamento. Não é? Mas se você vê que é uma jovem que tem mais tendência para as coisas do mundo, não é? Que se envolve mais com as coisas do mundo, que sempre chama você para estar conectado com as coisas do mundo, né? Da nossa vida cotidiana e longe de Deus, não desenvolve conversas sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre o futuro de vocês junto na casa do Senhor. Porque é claro que a gente está nesse mundo, a gente tem que estudar, tem que trabalhar, mas nós que somos crentes, quando vamos procurar alguém para se relacionar, procuramos alguém que nos ajude a crescer também espiritualmente. Não somente olhando o lado secular, mas principalmente o espiritual. Não é? Porque se o lado espiritual está de pé, toda a nossa vida vai ser abençoada. Não é? Mas se a nossa vida espiritual ela vai ficando debilitada, não é? Então a gente termina saindo da vontade de Deus. Então, para guardar o coração no relacionamento, você tem que observar isso. Se aquela jovem lhe ajuda como servo de Deus. Não é? Se ela vai lhe ajudar a continuar sendo um servo de Deus, um jovem crente. Se ela ama a Deus sobre todas as coisas, não é? Porque se ela ama a Deus sobre todas as coisas, no momento que você for tentado em fazer alguma coisa que não agrada a Deus, ela sendo uma crente autêntica, fiel a Deus, ela vai lhe ajudar. Vai dizer, não, Carlos, não é teu nome? Não, Carlos, não vamos fazer isso, não é? Porque nós somos crentes, nós somos servos de Deus. E vai ser bom para nós, humanamente falando, né? Em termos de ficarmos alegres, sentir prazer, mas vamos estar desagradando a Deus, não é? Vamos estar impedindo que a bênção de Deus venha sobre o nosso relacionamento. Então, se ela é essa pessoa que leva você para mais perto de Deus, então vale a pena investir nesse relacionamento e aí você vai estar guardando o seu coração durante esse relacionamento. Né? Mas se for uma menina que sempre lhe incentiva a fazer coisas carnais, né, que sempre pende para o lado da carne, sempre quer levar você a fazer coisas que desagradam a Deus, então aí você não vai estar, se você atender os pedidos dela, você não vai estar guardando o seu coração. Você vai estar deixando ele vulnerável para que o inimigo entre e faça o que ele quiser. Na verdade, então por isso, é assim, nós guardamos o coração quando nós dizemos não aos convites da carne, não é, através daquela outra pessoa que está conosco. Então, se ela é uma pessoa que leva para mais perto de Deus, então aí você está guardando o seu coração. Se ela lhe afasta de Deus, aí seu coração vai estar desprotegido, claro. Né? Vai estar em perigo. É isso aí, pastor. E assim, pastor, na Bíblia a gente tem exemplos de pessoas que não guardaram o coração. Com certeza. A expressão é esta mesmo, né? Que o diabo entrou no coração, por exemplo, Judas, né? O diabo entrou no coração dele para trair Jesus, para vender Jesus. Ananias e Safira, quando tentaram enganar ali o servo de Deus, né? Naquela passagem Sansão. De Atos capítulo 5, Sansão também foi muito exposto, se colocou muito exposto às tentações. E o mesmo se repete hoje. Se a pessoa não vigiar, né? Porque o mesmo valor que tem orar, ler a Bíblia, tem também vigiar. Se a pessoa lê Bíblia e ora, mas não vigia, então é alvo fácil, né? Então a vida tem que ter todas essas coisas que a Bíblia diz que é necessário para justamente manter o seu interior ali protegido. Eu vi uma frase esses dias, pastor, inclusive o senhor citou Judas, dizer que Judas teve o melhor pastor, verdade. O melhor pregador, sim, né? Sim. O melhor ensinador, claro. Mas ainda assim fez o que fez, né? Sim, isso é para combater aqueles que procuram justificativas, querendo culpar pessoas pelos seus erros, quando na verdade a pessoa não fez. Quando alguém vem a mim querendo justificar algo mal, acusando outros, eu procuro sempre exemplos de quem está fazendo certo. E que passam pelo mesmo, não é? Passam pela mesma coisa. Como quando eu era adolescente, jovem na igreja, eu ouvi um jovem dizendo a outro assim,
é muito difícil ser crente, é muita tentação. Eu acho que um jovem na idade da gente não consegue. E aí o outro jovem disse, mas não tem jovens crentes? Não tem jovens que são exemplo? Não é? Então, não estar fazendo o que se deve fazer para vencer as tentações. E hoje nós estamos aqui comentando sobre esse tema, não é? Guardar o coração. A pessoa não se guarda, a pessoa não se protege com as armas espirituais, não é? Com o que a Bíblia mostra que traz proteção para a vida espiritual, se expõe e depois quer colocar a culpa em A, em B, na idade, não é? Na fase da vida que está vivendo, quando a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que venceram. E não só na Bíblia, na história, hoje também vemos muitos que estão vencendo as tentações. Nossos pais na fé, né? Sim, sim. Então tem vários exemplos aí e não são de um outro material, como a Bíblia diz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Então todos nós somos do mesmo material, da mesma estrutura. O escritor aos Hebreus vai dizer isso. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande número de testemunhos, não tem como se justificar, não é? Porque tem vários testemunhos dizendo eu venci, é possível, não é? Se consegue. E o que é que se deve fazer então? Guarda teu coração, não é? Guarda teu coração. Com a palavra, com a oração, com a vigilância, se ocupando com as coisas de Deus, e aí consegue também. Irmã Kézia, nós devemos ter cuidado também para não achar que a gente esconde o nosso coração do nosso Deus, né? No tempo de Jesus, ele muitas vezes repreendeu, né? Que conhecia a intenção, conhecia os pensamentos dos homens, né? Embora eles tivessem lá uma postura de que eram servos do Senhor, mas o Senhor conhecia e sondava a intenção do coração deles, né? A gente tem que ter cuidado com a forma também, com os frutos, né? Que a gente tá dando, né? É porque aí tem gente que diz assim, mas Deus só quer o coração, né? Aí meu coração é bom. Mas assim, o que você faz, o que a gente vê você fazer, mostra o que está no seu coração, não é? Frutos, né? Às vezes as pessoas dizem, eu sou boazinha, né? Eu sou uma pessoa que faço, que agrada a Deus. A aparência, né? Na aparência, mas o coração tá cheio de coisas, não é? Que não agradam a Deus, pensamentos, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado, guardar os nossos pensamentos, né? Que aqui o coração justamente é o nosso pensamento, não é? Que a gente tem de mais importante em nós, a nossa mente, não é? Para ter um coração sincero para com Deus, limpo, não é? Diante dele e diante de todos. Não é? Não adianta a gente fazer de conta que né? Ou achar assim que Deus não está vendo, Deus vê tudo, não é? Diante dele, como diz o hino, né? Diante dele tudo é diferente. Não é? A gente está tal qual somos. Quando você dobra o seu joelho para orar, você é a Maria que você é mesmo, você é a Joana que você é. Não é a que a sua mãe conhece, seu pai conhece, que a sua professora de escola dominical conhece. Você é aquela mesmo que tem aquele pensamento A, aquele pensamento B, aquele pensamento C que não agrada a Deus, mas que você tem que lutar contra esses pensamentos, essas coisas que não vêm de Deus, né? Vêm da nossa própria carne, e procurar ter um coração que agrade ao Senhor, ter um coração sincero, um coração reto para com o Senhor, né? Jesus e às vezes são crentes, mas não têm um coração reto para com Deus. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Né? Caiados, é verdade. Tem uma aparência, né? E isso tem aquela aparência tudo pintado por fora, né? Dela, né? Agora, isso pode acontecer de maneira proposital e pode acontecer, não sei se a expressão seria bem essa, mas vou dizer para que se entenda, de maneira enganada. Sim. A pessoa pensa que está bem e não está, como a igreja de Laodiceia, não é? Que dizia, rico sou, não tenho falta de nada. E aí Jesus manda dizer a eles, vocês não são nada disso não, vocês estão pensando que são, mas não são. E isso por quê? Porque o coração pode enganar a pessoa. É o que o senhor falou, né, pastor? É ter a consciência, né? Saber que não sabe, né? E quem dá essa consciência é o Espírito Santo, né? Tem que ir para dar lugar para o Espírito Santo tirar as máscaras, tirar toda a hipocrisia que pode estar na pessoa e a pessoa é enganada e achando que está tudo bem e está mal. Tem um hino em espanhol, né, pastor? Donde não é aparências, né? É sim. É aquela necessidade de se procurar um médico para saber o que tem. Quantas pessoas acham que estão bem de saúde, que é uma coisinha, e quando vai ao médico, descobre que tem ali algo grave.
não é? Na vida espiritual é assim. A pessoa tem que sentir e não achar que não é nada demais, mas ir para os pés de Jesus. Porque muita coisa que pode parecer simples traz um prejuízo espiritual terrível, não é? Prejuízo espiritual, um tratamento para com alguém, uma palavra que se dirige a alguém, não é? Um sentimento principalmente. Sentimentos que não agradam a Deus e a gente acha que está desagradando tanto a Deus, está entristecendo tanto o Espírito Santo. Né? E a pessoa achando que está bem, mas só há uma forma de saber. É indo para aquele que esquadrinha, que examina, que sonda. Glória a Deus. Né? Quando a gente vai para... Eu tenho experiência assim, de orar a Deus, mas houve dias que eu fui a Deus assim para aquele autoexame, né? Examine-se o homem a si mesmo. E nesses dias eu sinto muito mais a presença de Deus. Sinto muito mais a presença do Espírito Santo. E eu fico certo assim, que vai ficar tudo bem. Entende? Que Deus vai tratar. Se eu me tratar, Deus trata as outras coisas por mim. Amém. Amém? Amém. A gente já tem uma pergunta aqui também com Felipe Duarte, da área 63. Vai ser, irmão Felipe? Paz do Senhor a todos. Amém. Pastor, como manter o coração nas promessas de Deus mediante as incertezas? Amém. As promessas de Deus, elas são mantidas através da fé, né? Você tem uma promessa e você, enquanto a sua fé está viva, então você continua esperando a promessa. E é uma necessidade básica para o crente, né? O justo viverá da fé. A fé vem pelo ouvir, a fé vem como fruto do Espírito Santo. A fé é Deus que dá aos santos, né? Está na Epístola de Judas, que há uma fé que foi dada. Então, fé é algo divino. Quando Pedro diz a Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus faz questão de dizer a ele, você não tem essa consciência por sua causa não, viu? Não foi carne e sangue que lhe revelou não, mas foi meu Pai que está nos céus. Então, nós temos que manter viva a nossa fé para que possamos guardar a promessa, esperar a promessa. O senhor, por exemplo, pastor, o senhor e a irmã Késia ajudaram o nosso pastor na missão, né, na nossa igreja, mas teve um tempo, né, da chamada, claro, das promessas, o cumprimento. Claro. Dê uma palhinha pra gente, pastor, como é que foi isso daí? Eu quando cheguei em Alejandro Coque, eu olhei para o templo assim, eu pedi até perdão a Deus. Porque quando foi feita a promessa, quando o Senhor me falou que eu estaria ali, eu achei tão difícil. Eu me senti tão sem condições. Só que quem estava fazendo a promessa tinha, né? Quem estava falando tinha, mas eu me senti realmente sem nenhuma condição. E quando cheguei lá, que vi aquele templo, eu fiquei muito assim impactado. Foi quando eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu estou aqui. Né? Que esperei por anos, mas mesmo me sentindo sem nenhuma condição, eu sempre estava em oração, buscando a Deus, e isto me fazia me manter firme na fé. Agora, eu tinha uma característica, os jovens daquele tempo, a gente, um grupo que eu andava, né? Nós tínhamos a esperança da vinda de Jesus. Era algo muito vivo, assim, como posso dizer, muito avivado no coração. Porque eu hoje estou cooperando com o pastor lá no setor, como nosso pastor presente, no setor 6 de Sirinhaém. Mas antes, na minha juventude, eu fui muitas vezes pregar lá na cidade de Sirinhaém, com o pastor João Carneiro, que já está com o Senhor. Eu não me lembro, como faz muitos anos, né, que eu já passei aí. Vai, pula essa barra. Eu não me lembro de alguma vez ter ido pregar e ter pensado assim, um dia eu vou estar no lugar do pastor João Carneiro. Meus pastores eram eternos para mim. Eu achava que Jesus vinha naqueles dias, entende?
Então, eu tinha essas promessas, mas era mais forte o sentimento da vinda de Jesus, de que já se pregava muito. Imagine que eu escutava que de 2000 não passaria, já estamos em 2024. Verdade. Escutava, havia um temor não só dos evangélicos, até das pessoas não evangélicas, porque um dia eu vinha num ônibus viajando, tinha de pregar no interior, e vinha no ônibus, escutei umas pessoas conversando, 2 senhores conversando atrás, dizendo assim, não vai passar de 2000 não, porque Frei fulano disse que se passar vai vir não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu fiquei até com medo. Foi. Mas já estamos em 2025, não é? Então era aquela forma de pensar que nós tínhamos, e eu não me lembro de ter me inquietado assim pelas promessas, de ter me abalado. Não, eu sempre eu tenho essa lembrança de que eu tinha medo de não ir para o inferno, de morrer sem Jesus, não é? Alguma coisa que hoje eu sei que não era esse problema todo, não era algo que ia impedir de entrar no céu, mas algumas vezes eu fiquei assim, pensando, meu Deus, se Jesus vier essa noite, não é? Porque falei alguma coisa que achei que não deveria ter falado, que pensei, e depois eu via que não era, que era algo normal, que não era algo tão grave assim, não é? Que, por exemplo, eu ficava conversando até tarde no culto, minha mãe não era crente, e eu ficava conversando, terminava o culto, eu ficava conversando, e quando chegava ela estava na esquina me esperando assim, né? Aí eu ia pelo outro lado, já entrava em casa, com medo de um telefone. Aí ela reclamava, isso é hora, não sei o quê. Pronto, ali eu já ficava, meu Deus, se Jesus vier hoje, porque eu cheguei tarde do culto. Mas eu conservava isto, não é? Então quem tem as promessas de Deus deve conservá-las através da fé, mas não esquecer de consagrar a sua vida, não é? De colocar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar o reino de Deus. Não adianta ter promessas de Deus e não... É como alguém, o senhor falou em missão, alguém que quer ir para a obra missionária ou realmente tem uma chamada missionária, não sai na campanha evangelizadora, não vai aos cultos, não é? Foi o conselho que minha mãe me deu. Quando Jesus falou que ia levar a gente para a missão, falou comigo que ia me levar para a missão, eu era ainda adolescente. Então eu comentei com minha mãe e ela disse assim, então entre logo na campanha evangelizadora, porque para você ser uma missionária você tem que evangelizar. É verdade. Aí eu disse, ai mãe, tá certo. Aí eu entrei na campanha evangelizadora do Tempo Central na época, né? E meu pai ia comigo, que eu era ainda muito novinha, ia comigo com o Cristiane, né? E levava a gente para a campanha. E Deus tinha falado tanto para mim como para minha irmã, que tinha uma chamada missionária. Então a gente se envolveu na obra, não sabia nem quando ia para a missão, mas a gente, vamos evangelizar, né? Se a gente vai ser missionária, então temos que sair na campanha. Começar pregando aqui, não é? É como ele estava dizendo, muita gente quer ser um missionário, mas não evangelizando nem onde mora, nem vai, né, para a campanha evangelizadora. Então aí a gente começou a evangelizar ali na João de Barros, né? Não tinha nem o templo ainda. A gente ia evangelizar ali e depois evangelizamos em Santo Amaro, na Vila Naval. Eu sei que passei todo o meu tempo da campanha ali no Templo Central, né, na campanha evangelizadora. Até que chegou o tempo do cumprimento, que foi depois de casada, né, já com filho. Veja que passou muito tempo ainda. É verdade. Eu ainda cheguei a ser vice-dirigente da campanha evangelizadora em Casa Amarela. E não estava desacreditada da promessa. Eu estava ali sabendo que um dia ia se cumprir. Né? Às vezes até alguém dizia assim, você tem chamada e ria, né? Você tem uma chamada e eu só comigo. O Deus que falou, ele vai cumprir, né? No tempo certo ele cumpre. E graças a Deus foi tudo como Deus tinha escrito, né? Como tinha planejado. Me veio a mente aqui, para terminar a sua resposta. Espere a promessa fazendo o que tem que fazer. Quando os discípulos viram Jesus ser assunto ao céu, né, ficaram olhando para cima. Aí os anjos vieram e disseram, o que é que vocês estão fazendo olhando para cima? Não é para ficar esperando, não. A promessa foi feita, mas vá trabalhar, vai evangelizar, não é? Então, quer conservar a promessa, guarde ela no coração e vá fazendo o que tem que fazer, no dia a dia, não é? E no tempo a promessa se cumpre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode repetir essa frase, pastor? Conserve a promessa, fazendo o que tem que fazer. Amém. Amém? Amém. Guarde a promessa e vá trabalhar. Não fique olhando para o céu de braços cruzados. A gente vai botar uma hashtag aqui com você. Vá trabalhar. E a conversa está muito boa, mas a gente vai dar uma pausazinha, mas não é para o comercial, não. Agora a gente vai para o quiz bíblico, né? Interação no Zap. Vamos lá? Vinheta.
E nesse quadro a gente vai ler uma conversa do WhatsApp, né? Eu e Camila, e eles vão tentar descobrir, vocês vão tentar descobrir quem é o personagem pela conversa no Zap, tá bom? Beleza? Vamos lá? Vizinho, gostaria de comprar a sua propriedade para fazer uma reforma e eu posso lhe dar uma outra melhor. Mas esta propriedade é herança dos meus antepassados. Ou se preferir, lhe pagarei em dinheiro um preço justo por ela. Deus me livre de lhe vender a herança de meus pais. A resposta, a gente fala ali. Eita, qual é a área que vai falar? Era. Tá quanto? Tá 2-1. 2-1. Então começa com vocês aí. Vai lá, já tá. Vai ser meu nome é Carlos Eduardo, sou da área 63 e a resposta é Nabote, quando a Cabe quis comprar a sua vinha. Tem certeza? Total. Firmeza. Se não fosse, eu fazia virar agora, porque a resposta foi. Mas é isso aí, muito bem, boa. Agora a gente vai para o próximo quiz bíblico que vai aparecer aí na tela de vocês. Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Na verdade, todo mundo já sabe disso e está morrendo de medo. Então prometo em nome do Senhor que vocês serão bons com a família. Nós prometemos, e se nós não cumprirmos, que nós morramos e não você. Agora vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando por vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem, depois vocês podem ir embora. Cumpriremos o juramento que você pediu, mas com essas condições: que você amarre um cordão vermelho na janela, que você nos fez descer e junte a sua família dentro da sua casa. Olha aí. Era 51. Agora 63. Ou 51, olha. É. Já sabem? Bruna Gomes, da área 51, é a passagem onde Raabe esconde os 2 vigias, né, que estão lá na terra. Aí eles falam com ele. Absoluto. Certeza. Beleza. Então, tá certo a resposta. Tá quanto? 3-2. 3-2. Vamos dar a chance pra eles. Empatar pra ninguém ficar com raiva, tá? Vamos lá. Estou aqui, o Senhor me chamou. Eu não te chamei, volte para a cama. O Senhor me chamou, estou aqui. Eu não chamei você, filho, volte para a cama. O Senhor me chamou, estou aqui. Ah, agora entendi. Então volte para a cama e se ele chamá-lo, você outra vez diga: fala ao Senhor, pois teu servo está escutando. Digam aí, muito difícil isso daí. Pai, Senhor, meu nome é Esther, da área 63, e é Samuel. Amém, Samuel. Com quem? Com quem tá conversando? Com Eli, Samuel. Ah, boa, muito bem. Tranquilo. Então ficou 3-3. Ninguém tá chateado. A produção pegou leve, né? Hoje foi tranquilo. Bem facinho hoje, viu? Bem facinho, é isso aí. E agora a gente vai de louvor com a cantora Aline Rodrigues e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Aquilo que ele fez por mim, que sua misericórdia foi que me trouxe aqui, que sua bondade, a sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus: sou falho, imperfeito e às vezes demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer. E por mais que eu me esforce, muitas vezes nem consigo nem lhe obedecer. Disse a ele com sinceridade: abra mão de mim. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Fragilidade, sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu
teus defeitos, vou perdoando tuas falhas, vou perdoando suas fraquezas, pois eu quero usar você, eu vou usar você, capacitar você, vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher, e através da tua vida vou fazer milagres, vai fazendo minha vontade, adorando o meu nome, mesmo você sendo falso, eu te amo. Aleluia, eu te amo. Oh, oh, oh. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te levando, e se um dia você vier a fracassar, eu te renovo. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa, espera, pois eu sou o teu Senhor. Eu cuido de você, eu velo por você, trabalho por você, eu defendo você. Sou eu que te guardo, sou alento, te protejo. Eu sou teu Deus, sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou o teu Senhor. Descansa e espera. E o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? Porque a conversa tá boa, eles ficaram tristes aí, coração decepcionado, né? Mas ainda não acabou não, fica aí que a gente ainda tem dúvidas para tirar, para esclarecer os nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Samuel Albuquerque, sua esposa, irmã Késia Albuquerque, e nós vamos continuar aqui perguntando, né, pastor, em relação a isso, quais as maiores fraquezas do coração, pastor? E além disso, para mais além das maiores fraquezas do coração, como é que a gente sabe se a gente está seguindo o coração, se a gente está seguindo a voz de Deus? Às vezes bate essa confusão, né, na mente, possa ser que alguém esteja em casa assistindo a gente, esteja dizendo, meu Deus, e aí, como é que eu sei? Qual dos dois, né? A Bíblia é tão completa, né? Porque para a gente saber quais são as maiores fraquezas, é só ler lá em Gálatas, capítulo 5, onde estão as obras da carne. E aquelas são as fraquezas que puxam outras, né? Que nos levam a outras. Então, as obras da carne são as maiores fraquezas. Para saber, é conhecer a Bíblia, porque tudo que for de encontro à palavra de Deus, né? Tudo que contrariar a palavra de Deus, é justamente as falhas que o nosso coração está cometendo, não é? Então, as obras da carne são justamente as inclinações para o pecado, para o que Deus não se agrada, e a Bíblia diz em Romanos 8:8 que os que são dirigidos pelas obras da carne, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Então, se o coração está dominado por tudo aquilo que a Bíblia mostra que não é de Deus, que não é santo, que não é puro, então está fora do que Deus quer, do que Deus deseja que seja o nosso coração. E eu digo mais, do que Deus, quando criou o homem, fez o nosso coração. O nosso coração do homem hoje está contaminado, está corrompido, mas poderá voltar à sua origem
deixando que o Espírito Santo vá trabalhando. É o novo nascimento, né? Que Jesus falou a Nicodemos. E uma coisa, quais seriam essas... Como é que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra, assim, quando a gente está ouvindo a voz de Deus e quando está ouvindo o nosso coração? Quando a gente está ouvindo nosso coração, é justamente quando a gente deixa de orar, deixa de ler a Bíblia e se apoia no nosso próprio entendimento, né? Nossa própria sabedoria. A gente acha que a gente sabe dirigir a nossa vida, né? E começa a tomar atitudes sem colocar Deus na frente, sem orar, né? Sem saber qual é a vontade dele. Aí estamos andando conforme nosso coração, né? Deixando Deus de lado. Mas quando a gente ora, quando a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus, aí estamos andando com o coração guiado pelo Senhor, né? Guardando o nosso coração, como diz o versículo. Né? É engraçado que a gente escutou esses dias uma pregação que dizia assim, eu não posso acreditar no que eu sinto, eu não posso acreditar nas circunstâncias, a minha fé tem que se apoiar em Deus, em quem Ele é, né? Como o senhor disse, pastor, se eu leio a Bíblia, se eu conheço quem me chamou, se eu conheço quem fez as promessas, se eu conheço quem me guia, eu não vou fraquejar em confiar no meu coração, eu não vou confiar nas minhas ideias, não é verdade? Sim. Sem o conhecimento da palavra de Deus, não existe vida espiritual sadia, não existe exercício da vida cristã, não existe vida de piedade. A pessoa vai fazer muita coisa errada, né? Vai se tornar um fanático ou um legalista, né? Se ele não observar, se não tiver o conhecimento da palavra de Deus. Então, é ela que vai nos mostrar se estamos certos ou errados. Ajudados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, achando lugar, ele usa a palavra e mostra se o nosso coração está inclinado para o mal ou está inclinado para o bem, não é? Para a nossa vida. E esse é o segredo também de um jovem na faculdade. Claro. Para combater as ideologias, combater tudo que vem, o relativismo, não é? Sim. Tudo é relativo, tudo pode, depende do ponto de vista, mas se meu coração está firme, ele está convicto, eu não vou ser levada por ondas, né? Pelo modismo. Não, de maneira nenhuma. Tudo que contrariar a palavra de Deus trará prejuízo. E tudo que se faz conforme a palavra de Deus trará a bênção sobre a nossa vida. Ainda que tenhamos que sofrer, não é? Porque quando você escolhe Deus, é como Moisés, né? Escolheu sofrer com os israelitas do que ter o gozo de ser chamado filho da filha de Faraó, a Bíblia diz, porque ele tinha em vista maiores riquezas, né? Tinha algo mais especial. Então, convicção, não era? Tem que ter essa visão de que hoje algo bom, ao meu ver, está sendo oferecido, mas que amanhã me fará mal. Então, também eu posso escolher algo que me traga até um sofrimento, mas que amanhã me trará o melhor, né? Que é aquilo que Deus tem. Jesus diz, quem amar a sua vida, perderá. Mas quem aborrecer a sua vida, né? Aquele que renunciar, então está se preparando para ganhar. Né? O imediatismo diz que você só tem que ganhar, não tem que perder. A palavra de Deus diz que você tem que perder para ganhar amanhã. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Como é que a gente deve alimentar o nosso coração? Assim, qual era a dica que a senhora dá? Se alimentando da palavra de Deus, não é? Sempre colocando na mente o que você lê diariamente na palavra de Deus e procurando colocar em prática. Agora, se você não lê a Bíblia, não se alimenta da palavra de Deus, você vai sempre, as suas palavras vão ser meramente do seu eu, da sua carne, do seu coração, que está longe de Deus. Mas nós que somos crentes devemos demonstrar, não é, que o nosso coração está guardado em Deus quando a gente lê a palavra, quando a gente coloca essa palavra em prática. Não é? E como ela falou aqui da faculdade, não é? A gente vai vencer também as dificuldades ali na faculdade, ser uma crente, ser luz em meio às trevas. Não é fácil, né? Hoje em dia a gente vê, às vezes, muitos jovens que entram na faculdade e não estão preparados, assim, não são jovens que lêem a Bíblia, que se alimentam da palavra de Deus. Então, quando entra na faculdade, com pouco tempo já muda a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, muda o seu pensamento, não é? E termina até se desviando dos caminhos do Senhor. Então, se vocês pensam em entrar na faculdade, aqueles que ainda não entraram, né? Procure fazer uma base, né? Ter uma base bíblica, orar, ler a palavra, sempre pedir a Deus para guardar a sua mente, os seus pensamentos. E tudo que for falado na faculdade, não é?
confirmar aqui na Bíblia. Se é contrário à palavra de Deus, você estuda ali, porque tem que estudar, mas não deixe que aquilo entre no seu coração ao ponto de mudar o seu pensamento a respeito de Deus, da sua palavra, não é? Porque senão aí o inimigo vai destruir, não é, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e você vai sair do caminho do Senhor para ir pelo caminho do materialismo, não é? E às vezes até chega a descrer, não é, de Deus. Pessoas que antes criam em Deus, agora depois que entraram na faculdade, deixaram de crer em Deus. E é muito difícil, né? Então temos que ter muito cuidado e estar sempre lendo a palavra e orando, pedindo a Deus, Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu pensamento, não é? Guarda o meu coração, não deixa que meu coração me engane, me leve a sair dos teus caminhos, não é? E dizer a Deus mesmo que entre com vocês ali naquela faculdade e Ele vai entrar e vocês vão chegar até o dia da formatura crentes, fiéis, firmes no Senhor, não é? Porque a gente precisa mesmo no mercado de trabalho pessoas preparadas, né? Crentes que sejam psicólogos, que sejam terapeutas, não é? Que sejam médicos, juízes. Precisamos de crentes com essas formaturas, mas crentes de verdade, não é? Que não abriram mão do seu compromisso com Deus por causa da faculdade, não. Mas que estão ali para engrandecer o nome do Senhor e para que outras pessoas vejam a luz de vocês brilhar ali dentro daquela faculdade. Eu acho que uma das coisas que a gente poderia tirar do programa todo aqui hoje é uma lição bem prática, né? Que é basicamente o que a Bíblia diz, mas só reforçando, não confie no seu próprio coração. É verdade. Não confie no seu próprio coração. E, pastor, irmã Kézia, a gente queria lançar talvez uma última reflexão nesse momento aqui agora, que é em Jeremias 17:9 a gente lê: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Já dissemos, já foi citado aqui. E aí a gente lança como reflexão esse versículo. Vocês podem dizer o que vier ao coração da parte de Deus aqui esta noite, este momento, né? Fica à vontade, irmã Kézia. É por isso que a gente reforça, né? Que devemos sempre estar com essa palavra em mãos, sempre lendo, porque é aqui que ela vai mostrar os nossos erros, os erros que o nosso coração está cometendo, não é? Então eu queria até compartilhar o versículo que está lá no Salmo 119, bastante conhecido, a partir do versículo 9, 10 e 11, que diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não é? Então aqui está o segredo, é guardar esta palavra no coração, na mente, não é? Viver o que está escrito aqui, todos os dias, na nossa vida diária, não é? Seja em casa, seja na vizinhança, no trabalho, na escola. Onde você estiver, você tem que estar colocando em prática o que você lê aqui todos os dias. Tem que ser o seu alimento diário. Não é? Assim como a gente precisa do alimento no nosso corpo físico, não é? A gente precisa do alimento para o nosso corpo espiritual, para a nossa mente, para o nosso coração. E se a gente está firmado nessa palavra, não é? Nada nem ninguém poderá nos tirar da presença de Deus. Nada nem ninguém vai nos levar a cometer coisas que desagradem a Deus. O inimigo não vai conseguir nos destruir, porque nossa vida está pautada nesta palavra. O nosso coração está guardado aqui. Ou seja, essa palavra está guardada no nosso coração. Como diz aqui o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se essa palavra está escondida no nosso coração, na nossa mente, ela vai nos ensinando, vai mostrando os passos que devemos dar nesse mundo, vai nos guiando, vai nos orientando, e a gente vai vivendo conforme a vontade de Deus. E jamais vamos ser enganados pelo nosso coração. Jamais vamos viver fazendo somente aquilo que está na nossa mente, independente do que Deus quer. Não, vamos estar vivendo a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade dele é que vai nos guiar. Vamos fazer aquilo que ele agrada, porque estamos nos alimentando da sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, André, uma coisa que nós encontramos na Bíblia é Deus respeitando sempre o livre-arbítrio do homem, não é? E Deus mostra ao homem os dois caminhos sempre, o do bem e o do mal, não é? E o homem é que escolhe. Deus seria muito pequeno, não é? Limitado para obrigar o homem a entregar o seu coração a ele. E Deus deixa isso à disposição do homem. Ele diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, não é? E se tratando de jovens, já que estamos no espaço jovem, nós somos jovens, eu me lembrei dessa expressão de Eclesiastes 11:9, que diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. O que é que está mostrando aqui? Deus dá liberdade. Você quer, faça.
Agora não esqueça uma coisa, a última expressão do versículo 9. Porém, lembra-te que sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, o coração do homem é enganoso. A pessoa, pela palavra de Deus, está alertado quanto a isso, não é? A Bíblia não esconde que o coração do homem é mau, é enganoso. Deus diz que quer andar por ele, ande. Agora, um dia você vai prestar conta a Deus. Aí a Bíblia mostra o que é o melhor, que não é andar conforme o nosso coração. Mas diz o versículo 10, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. E a Bíblia está mostrando aqui que, principalmente na adolescência e na juventude, tem que se guardar o coração, porque passa muito rápido, não é? Passa muito rápido. Faz pouco tempo que eu era adolescente e jovem, a gente já está no finalzinho, já, nosso jubileu de ouro, né, minha filha? É verdade. Mas, então a Bíblia diz, pense nisso, não ande pelos caminhos do seu coração, que não é o melhor. Faça uma coisa, primeiro versículo do capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te, faça isto. Capítulo 11, versículo 1 diz, lança o teu pão sobre as águas, semeia boas sementes, que isso vai voltar. Vai voltar para você. Depois de muitos dias, o acharás. Então, que Deus abençoe a cada jovem, a todos nós, para que tenhamos este cuidado de não andar conforme o nosso coração, mas sim conforme a vontade de Deus, revelada na Bíblia, revelada na sua palavra, porque o nosso coração pode nos enganar, mas a palavra de Deus sempre vai nos iluminar. Ela é a luz para o nosso coração. O salmista já disse, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quem não tem essa lâmpada para os pés, nosso pastor presidente disse que é como um carro, né? Luz baixa e luz alta. Mostra o nosso hoje e o nosso futuro. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, que nós tenhamos esta luz, que o nosso coração não esteja entenebrecido, né? Que as trevas do pecado, do mundo, escureçam a nossa visão espiritual a ponto de nós vivermos só o hoje, o que pensamos, o que achamos, mas que sejamos dirigidos pela palavra do Senhor. E ela vai nos dizer o que temos que fazer hoje e vai nos mostrar no futuro o que vamos colher também. Amém? Deus abençoe a todos. Você pode orar por nós? Muito bem, então nós vamos orar, pedir ao Senhor que continue nos ajudando e quero dizer que estou muito feliz em estar aqui, né? Aprendendo também com esses jovens aí firmes, esse exemplo maravilhoso de ver esses jovens desejosos por mais de Deus. E eu quero vos dizer que Deus tem muito mais para vocês. Amém. Sejam fiéis e guardem o vosso coração nele e na sua palavra. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus, te louvo, Senhor, por este momento tão agradável aqui na tua presença, meditando na tua palavra, Senhor, junto com este casal de servos teus que estão fazendo, Senhor, esta obra para o teu reino. Estes jovens convidados aqui, Senhor, eu tenho certeza que todos nós vamos saindo daqui mais abençoados. Todos os que estão, Senhor, participando deste programa, ó Deus, conosco, tenho certeza que Tu estás pelo Teu Espírito Santo operando em cada vida. Te peço, nos ajuda a guardarmos o nosso coração, Senhor, na Tua palavra, em Ti. Que o Teu Espírito Santo nos oriente em tudo, para que as saídas do nosso coração, da nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas decisões sejam todas feitas, Senhor, em Ti e conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. Deus bendito e eterno, no nome de Jesus, nós tudo Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós queremos agradecer neste instante, neste momento, a sua audiência especial aí, você que está em casa ligadinho com a gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos louvar a Deus por sua vida e agradecer também, mandar uma saudação especial lá para a área 20, ali o presbítero Souza e o restante dos presbíteros que estão lá, diz que sempre acompanham a gente. Pastor, Deus abençoe
em nome de Jesus, aos jovens aqui da área 51 e da área 63. Amém? Amém. Amém. Estão felizes, animados, terminaram empatados, está todo mundo tranquilo. A cantora Aline Rodrigues. Amém, irmã Aline. Deus abençoe em nome de Jesus. Sempre uma honra estar aqui. Amém. Glória a Deus. E esqueci mais alguém? Os músicos. Os músicos. Quero agradecer aos músicos aí. Deus abençoe. Amém? Hoje eles foram um pouquinho... É porque não vão tocar mais. Ficaram chateados. Amém. Irmã Kézia também queremos agradecer pela sua presença aqui. Fique à vontade para dar suas considerações. Amém. Eu quero agradecer também a Deus, por essa rica oportunidade, ao nosso pastor Ailton, a vocês, os apresentadores aqui do programa, a equipe de produção, a todos, que Deus abençoe. Foi uma bênção estarmos aqui juntos nessa tarde. Amém, pastor. Amém. Eu também estou muito agradecido a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente, que nos dá esta liberdade de sempre poder atender aqui aos trabalhos da Rede Brasil. E é muito bom estar com o senhor, presbítero André, irmã Camila, pessoas muito agradáveis. Todos esses jovens saibam que vocês são preciosos para Deus. Amém? Amém. E assim como tivemos a oportunidade de ter a nossa juventude na igreja e hoje está colhendo os frutos do que plantamos, o mesmo acontecerá com vocês também. Por isso, sigam fiéis ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E agora vamos de louvor para finalizar o programa com a cantora Aline Rodrigues. Amém, glória a Deus. Vamos declarar e proclamar que o nome de Jesus, Ele é cura, Ele é poderoso, Ele é vida, Ele transforma. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamor Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.